Pessoal, imaginem o que faria se suas pernas começassem a crescer sem parar. Assim como na foto. Alguns espectadores podem dizer que amputar resolveria o problema. Mas o caso da foto parece que a cirurgia de amputação não consegue parar. Porque o membro residual continua crescendo sem parar. No final, nem a chance de usar prótese terá. Por que isso acontece? Porque a taxa de crescimento supera completamente a taxa de produção da prótese. Na verdade, isso é uma doença extremamente rara. Apenas pouco mais de 200 casos confirmados no mundo. E atualmente, apenas 120 pessoas estão vivas. Elas estão carregando as pernas mais largas e pesadas do mundo. Esperando que especialistas possam desenvolver novos tratamentos. Mesmo que seja apenas para conter o crescimento excessivo. A mulher no vídeo se chama Mandy Sellars. Ela nasceu em 20 de fevereiro de 1975, no condado de Lancashire, Reino Unido. Toda a família estava imersa na alegria da chegada do recém-nascido. Mas a alegria não durou, os médicos notaram algo estranho. Mandy tinha pernas e pés anormalmente grandes e deformados. E sua perna esquerda era pelo menos 7 centímetros mais longa que a direita. Seu corpo era gravemente desproporcional. Gradualmente, em comparação com outros bebês, suas pernas cresceram 2 vezes mais. O mais crítico é a taxa de crescimento das deformidades, que era impressionante. Enquanto outras partes do corpo estavam normais. Os médicos não sabiam dizer que tipo de doença era. Mas ele estimou que Mandy não viveria muito tempo. Depois, por volta de 1 ano e meio, Mandy começou a andar. Isso trouxe esperança para todos. Embora ela não conseguisse correr como as outras crianças. Isso não afetou em nada sua capacidade de brincar com as outras crianças. Além disso, Mandy aprendeu a andar de bicicleta. Embora tenha levado mais tempo que as crianças da mesma idade. Mas o sentimento de recompensa pelo esforço a deixou muito feliz. No entanto, aos 7 anos, especialistas sugeriram que a mãe de Mandy considerasse a amputação. Porque suas pernas já estavam muito grandes. Seu corpo estava muito desproporcional. Se continuar assim, ela não conseguiria andar. Essa notícia deixou os pais muito tristes. Será que realmente chegamos ao ponto da amputação? Olhando para sua filha, que ainda conseguia correr e pular. A mãe não conseguiu suportar. Ela rejeitou a sugestão dos especialistas. Com o apoio dos pais, Mandy saiu para festas e bebeu, fazendo muitos amigos, como qualquer outro adolescente. Em 1994, aos 19 anos, Mandy se mudou de casa para viver de forma independente. Nessa época, ela já não precisava de ajuda de ninguém. Conseguia se locomover sozinha com muletas ou cadeira de rodas. Além disso, Mandy tinha um carro adaptado com controle manual. Com isso, ela podia viajar sozinha. Apesar de ser afetada pela doença desde pequena. Ela sempre foi ágil e teve um desempenho acadêmico excelente. Não só obteve um doutorado em psicologia pela Universidade Central de Lancashire. Aproveito meu tempo livre e vou ao centro de pesquisa animal local como voluntário toda semana. Ajuda a limpar a gaiola do coelho, sua habilidade realmente impressiona. Na verdade, essas coisas parecem muito fáceis. Mas apenas para pessoas comuns. A Mandy gasta pelo menos 1 hora só para se vestir de manhã. Às vezes, leva mais. Então, quando ela termina e vai para a cozinha tomar café, já está quase morta de cansaço. Se ela sair hoje, vai precisar planejar bem. Mandy sempre tentou viver uma vida normal. Mas sempre é atingida pela realidade. Eles gritaram alto ao ver Mandy. Apontando para as pernas dela. Veio também risadas descaradas. Embora Mandy já esteja acostumada com o olhar das pessoas. Ela também não se importa que as crianças a observem curiosas. Mas é um pouco cruel que os adultos também sejam assim. Mas aos 28 anos, a vida de Mandy mudou bastante. Artrite, trombose venosa renal. Trombose nas pernas faz o corpo da Mandy piorar. Isso fez com que ela ficasse paralisada abaixo da cintura por quase 2 meses. Depois, Mandy levou 3 meses para aprender a andar novamente. Isso deve ser uma dor inimaginável para a maioria das pessoas. Um dia, 3 anos depois, Mandy acidentalmente bateu na perna, resultando em uma infecção no sangue. Logo vem a falência renal. E infectou-se com Staphylococcus aureus resistente à meticilina.
Durante este tempo, a situação da Mandy não está boa. Ela foi a vários médicos para descobrir o que estava acontecendo com ela. Infelizmente, a maioria dos médicos duvida que seja uma síndrome de Proteus. Mas ninguém se atreve a concluir. Neste momento, Mandy até começou a duvidar se só ela no mundo tinha essa estranha doença desconhecida. Mas alguns médicos ainda o veem como síndrome de Proteu, nomeado em homenagem ao deus do mar Proteu da mitologia grega que podia mudar de forma. Também conhecido como síndrome de morfagem. Esta doença está relacionada com variações genéticas. É muito raro em todo o mundo. O paciente tinha um tamanho relativamente normal na infância. Mas à medida que o corpo começa a se desenvolver, essa doença progressiva começa a mostrar sinais. As principais características são a pele, os ossos e os tecidos moles do paciente apresentando assimetrias ou crescimento excessivo. Além disso, há uma grande diferença no grau de deformidade entre os diferentes casos. Depois de entender a situação, Mandy percebeu que não podia continuar assim. A amputação é a única maneira de salvar sua vida. No entanto, a proposta de amputação dos especialistas britânicos é cortar a perna esquerda diretamente da cintura. Corta a perna direita abaixo do joelho, assim Mandy não conseguirá se levantar sozinha. Mais deficiente do que quando não há amputação. Ela claramente não concorda com essa proposta. Justo nesse momento, uma produtora de TV contatou ela. Ele sugeriu fazer um documentário sobre Mandy chamado A Mulher com Pernas Gigantes. A outra parte garante enviar a Mandy de graça para os Estados Unidos para encontrar vários especialistas. Veja se eles têm um tratamento melhor. Mandy estava muito animada, então concordou sem hesitar. De fato, Mandy conheceu o famoso cirurgião plástico Dr. William Arthur. E o especialista em próteses Kevin Carroll nos Estados Unidos. Eles são conhecidos por lidarem juntos com muitos casos desafiadores. Kevin também fez uma cauda falsa para o golfinho. Durante a conversa, Mandy percebeu que a amputação era inevitável. E quanto ao plano de amputação proposto pelo médico? William e Kevin também achavam muito severo. Isso claramente limitaria muito sua vida cotidiana futura. Essa conversa realmente trouxe muita esperança para Mandy. Durante uma entrevista em novembro de 2009, Mandy estimou seu peso total em 133 quilos. A parte de cima é mais magra, ela normalmente usa tamanho médio de roupas. Em 2010, Mandy passou por uma cirurgia na perna esquerda, amputando abaixo do joelho. Embora não esperasse se livrar completamente dessa doença difícil de entender. Mandy acreditava que a amputação poderia estabilizar sua condição. No entanto, coisas assustadoras ainda aconteceram. 22 meses após a cirurgia, Mandy percebeu que seu membro residual parecia um toco. E começou a crescer rapidamente, inchando cada vez mais. Ela imaginou várias complicações possíveis após a cirurgia. Mas não considerou isso. Pois a velocidade de crescimento superou sua imaginação. Logo, a perna esquerda de Mandy não caberia mais na prótese. A velocidade para atualizar o tamanho da prótese não acompanhou o aumento do membro. Seu corpo começou a se tornar incontrolável. Desde então, Mandy percebeu que a amputação não poderia estabilizar sua condição. Se continuasse amputando, ela provavelmente iria crescer continuamente. Ela é forte de vontade, se exercitando dia após dia, vivendo sua vida. Desta vez, segundo o sequenciamento genético feito pelos médicos, a mutação do gene PIK3K afetou metade do seu corpo. Isso confirmou que os sintomas de Mandy não eram necessariamente a síndrome de Proteus. Com base nas informações genéticas, ela tomou rapamicina, o que efetivamente impediu o crescimento contínuo das pernas. Após 90 dias, sua condição melhorou. Cerca de 5 meses de tratamento depois, Mandy pôde perceber claramente suas pernas diminuindo. A prótese que havia feito anteriormente se encaixava perfeitamente. Embora esse tratamento não cure completamente a doença. Para Mandy, isso já era um milagre. Na verdade, na história. O paciente mais famoso da síndrome de Proteus é Joseph Merrick. Talvez muitas pessoas não estejam familiarizadas com esse nome. Mas ao ver esta foto, provavelmente o reconhecerão, ele tinha uma cabeça enorme e deformada. Por isso, ele também era chamado de Homem-Elefante. No início, Joseph não era diferente de qualquer bebê normal. Mas aos 2 anos, sua mãe percebeu que a pele de Joseph começava a desenvolver manchas marrons. Que ao toque eram irregulares, como uma esponja.
Logo, essa condição se espalhou para o pescoço, peito, parte de trás da cabeça e costas. Com o passar dos anos, todo o lado direito do corpo de Joseph estava coberto por essas manchas marrons, parecendo muito feio. O mais crítico era que, devido ao crescimento deformado, Joseph falava de forma confusa e se movia desajeitadamente. Sua vida era insuportável. Na idade adulta, para se sustentar. Diante da curiosidade das pessoas, Joseph explicou que ele se tornou deformado porque foi assustado por um elefante enquanto estava na barriga da mãe. Por isso, ele se tornou o Homem-Elefante. Hoje, Mandy é a fundadora de uma instituição de caridade dedicada a oferecer qualquer ajuda aos pacientes relacionados. Além disso, ele pede aos fabricantes de cadeiras de rodas elétricas que projetem uma cadeira com pedais ajustáveis. É importante saber que mesmo uma pequena mudança pode facilitar muito a vida das pessoas com deficiência. Por fim, Mandy espera que sua história aumente a conscientização sobre essa doença rara e elimine preconceitos. Na verdade, tanto Joseph quanto Mandy têm a coragem e a determinação de sair de casa e lutar pela vida. Algo que já supera o comum.